Oi, gente! Hoje é dia do quadro Encontros com Criaturas Notáveis e hoje eu vou falar de uma criatura notabilíssima. Estou falando do grande produtor musical e artista também, músico também, Steve Albini. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sábado. E queria agradecer demais a todo mundo que assina e apoia meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Galera, conheça o site. Por R$ 20 por mês você tem um monte de benefícios, textos exclusivos, 20 textos por mês, debates, cursos, workshops, acesso ao acervo inteiro do meu site. Tem muita coisa legal. Bom, hoje, galera, eu queria falar de um cara que se foi muito cedo, né? Ele morreu em maio desse ano, aos 61 anos de idade, inesperadamente, não estava doente nem nada, foi uma surpresa total. E um cara que deixou um vazio, assim, nessa cena alternativa, né, do rock alternativo, da música alternativa, do cenário da música mais underground, que dificilmente vai ser preenchido, porque ele era um cara realmente muito importante, com um trabalho gigantesco, e de muitos anos. Estou falando, claro, do Steve Albini, né? O Albini, ele tá no meu livro Encontros com Criaturas Notáveis. O livro acaba de sair, galera. É o seguinte, eu fiz a campanha desse livro e tem uns 200 e poucos deles ainda. Só tem isso, não vou fazer mais desse livro, em estoque no meu site andrebarcinski.com.br. Então corra lá. É um livro com 115 das minhas melhores entrevistas, um livro grande, 540 páginas. Chama Entrevistas, Obituários e Obsessões 1987-2024. Tem 115 entrevistas, 50 obituários e 12 obsessões, que são os artistas sobre os quais eu mais escrevi. E a entrevista minha com Steve Albini, que eu fiz em 91 com ele, está aqui na íntegra, né? O Albini, bom, se ele não tivesse produzido nada de música, como produtor, eu tô falando, né, como engenheiro de som, ele já seria um cara muito importante da cena alternativa pelas bandas em que ele tocou, né? A gente tá falando de um cara que tocou no Big Black, tocou no Rape Man e mais recentemente no Shellac. Galera, é o seguinte, nos últimos 30 ou 35 anos, o Steve Albini esteve por trás, ele foi produtor de alguns dos discos mais amados por todo mundo aí que curte som alternativo, né? Eu tô falando de Surfer Rosa, do Pixies. Tô falando de vários discos do Jesus Lizard, do Godspeed You Black Emperor, do Helmet, ele fez uma ou duas músicas com Mogwai, ele trabalhou com o Boris, ele fez o Inútero do Nirvana, ele trabalhou com Page and Plant, ele trabalhou com a PJ Harvey, fez o Rid of Me, trabalhou com Superchunk. É uma, assim, a discografia do Steve Albini é meio que um A a Z de todas as grandes bandas, ou quase todas as grandes bandas aí dos últimos 30 ou 40 anos. Então, cara, eu falei aqui que ele produziu os discos, mas ele odiaria ouvir alguém dizendo que ele produziu os discos. Ele se considerava um engenheiro de som, né? Ele tinha uma ética de trabalho com as bandas muito interessante, que primeiro ele aceitava qualquer artista de qualquer tamanho que fosse, seja o Page and Plant ou a banda mais obscura que ligasse para ele, né? Se você ligasse lá no Electrical Audio, o estúdio dele, ele mesmo atendia o telefone. Você falava assim, Steve, tal, eu queria produzir, tal, queria que você trabalhasse no meu disco e tal. Eles combinavam um preço, o valor era aquele. Ele, diferentemente de quase todos os produtores, ele não aceitava ganhar percentual sobre venda de discos. Normalmente, um produtor ganha de 1 a 2% da venda de discos. Então, sei lá, o Butch Vig fez o Nevermind do Nirvana. Até hoje ele está tirando lá seu 1 ou 2% de cada venda do Nevermind. A gente está falando de dezenas de milhões de dólares, né? E o Steve Albini, ele achava isso antiético, achava isso imoral, ele não aceitava que um produtor pudesse ser dono de um trabalho de outra pessoa pela eternidade. Então ele combinava um valor, tem até uma carta famosa dele pro pessoal do Nirvana, dizendo, olha, eu vou cobrar $100 mil para fazer o Inútero, né, esse disco, e vocês não precisam me pagar mais nada. $100 mil, galera, não deve pagar... paga nem o cara que assistente do assistente do assistente lá hoje em dia, de algum disco desse tamanho, né? Mas ele tinha essa ética de trabalho e ele via a gravação, ele via o trabalho dele mais como um engenheiro de som.
Então ele era um cara que conhecia profundamente a coisa de microfones, colocação de microfones, como obter sonoridades que lembrassem o máximo possível a banda tocando ao vivo. Eu me lembro de uma entrevista da PJ Harvey, muito bonita, quando o Steve Albini morreu, em que ela falou que quando ele foi trabalhar com ela, o primeiro dia, sei lá, metade do primeiro dia, foi num estúdio que, segundo ela, eu acho, pelo que ela estava falando, ele não conhecia ainda. Mas no primeiro dia ele passou o dia inteiro no estúdio batendo palma, vendo ecos, vendo reverberação, pensando na colocação de microfones, uma coisa realmente uma técnica assim muito, muito apurada. E o tipo de som que ele tirava é uma coisa muito, muito densa, né? Muito, né? Quando você ouve o Surfer Rosa do Pixies, por exemplo, a produção do disco é incrível, né? Porque é uma produção meio áspera, né? Ela destoa um pouco dessa produção mais, digamos, invernizada que veio logo depois, né, no início dos anos 90. Por exemplo, o Nevermind do Nirvana, o Butch Vig, o mixado pelo Andy Wallace, já tem uma coisa mais de um verniz ali, né? O Gish os discos do Smashing Pumpkins, por exemplo, também tem isso. Mas o Steve Albini tinha uma coisa meio abrasiva, né, meio áspera, assim, que apelou a muita gente adorava esse tipo de som do Steve Albini. E ele era um cara muito, assim, muito polêmico no início da carreira, ele fazia... escrevia para vários fanzines e metia o pau em um monte de gente. Na autobiografia do Thurston Moore, Sonic Life, o Thurston Moore conta uma história muito legal, que diz muito sobre o Steve Albini, né, pro bem ou pro mal. No início ali dos anos 80, o Sonic Youth e o Big Black, a banda do Steve Albini, eram muito amigos, eles excursionaram juntos, tocaram juntos pra caramba. Quando o Sonic Youth, no final dos anos 80, larga as gravadoras independentes e assina com a Geffen, né, uma grande gravadora, por mais que eles tivessem controle criativo dos discos e tal, o Thurston Moore fala que o Steve Albini parou de falar com eles imediatamente, você nunca mais, sabe, não teve mais amizade. Quer dizer, ele era um cara que via, digamos, entre aspas, traição à cena alternativa, palavras do Steve Albini, né, não minhas, como uma coisa sem volta, assim. Ele achava que bandas que gravavam por grandes gravadoras, elas, de uma certa maneira, eram meio traidoras da cena alternativa e isso prejudicava muito a cena. Eu acho que depois, quando ele cresceu, quando ele envelheceu, ele mudou um pouco a visão dele, né? Ele fez trabalhos para gravadoras, mas ele odiava as grandes gravadoras, né? Tinha um caso que os assistentes, as pessoas que trabalhavam com ele contavam que quando tocava o telefone no estúdio, ele atendia e alguém falava, eu sou fulano da Polygram, ele batia o telefone na cara na hora. Né? Quando era de alguém de uma grande gravadora, ele não queria nem saber o que a pessoa queria falar para não ficar tentado também. E ele achava que qualquer coisa que uma grande gravadora propusesse para ele seria ruim para ele. Então ele nem ouvia o que a pessoa tinha a dizer. Era um figuraça, nosso amigo Steve Albini. Eu tive, galera, 3 encontros presenciais com o Steve Albini. Né? O primeiro foi em 91, quando eu entrevistei ele para o meu livro Barulho. A entrevista acabou não saindo no Barulho, ela saiu depois no Barulho 30 anos, que tá vendo no meu site, né? Foi uma entrevista muito legal, e era curioso, porque em 91 e ele metia o pau no Nirvana, né? E 2 anos depois ele faria o Inútero, ele mudou de ideia também sobre o Nirvana e tal. Mas foi uma entrevista muito, muito interessante, muito legal, feita em Chicago, onde eu tava lá. Eu tava em Chicago para entrevistar o Ministry, e ele odiava o Ministry, os caras do Ministry odiavam eles eram inimigos mortais, assim, ele falava super mal do Al Jourgensen do Ministry, porque o Ministry tinha mudado de tipo de som, né? O Ministry fazia uma coisa meio synth pop, assim, meio uma coisa mais comercial, e depois descambou para uma coisa super pesada e tal, e o Steve Albini julgou que aquilo ali era uma coisa meio forçada, forçação de barra e tal, e ele não perdoou o Al Jourgensen, né? Mas essa foi meu primeiro encontro com Steve Albini, né? A entrevista tá aqui inteira no Encontros com Criaturas Notáveis. Meu segundo encontro com Steve Albini foi muito bizarro, assim. Eu estava em Chicago para fazer, eu não me lembro se era algum show, alguma coisa. Em junho, eu me lembro a data exata, 29 de junho de 93.
E eu fui chamado pela revista Cream. A Cream era uma revista lendária dos anos 70 que lançou Lester Bangs e tal. Nos anos 90 eles voltaram, tentaram fazer uma volta e tal, sobreviveram alguns anos e tal, mas não durou muito tempo. Nesse período de sobrevida da Cream, o editor me ligou e ele queria que eu fotografasse o Steve Albini para uma entrevista para Cream, né? E eu fui no estúdio dele, o Electrical Audio, e fiz umas fotos do Steve Albini. A gente passou uma tarde lá, uma foto bem legal, ele com o gato dele e tal. Vou até botar aqui a foto para vocês verem, que tá no meu livro Barulho 30 anos. E eu me lembro do dia, galera, o dia exato, 29 de junho de 93, porque foi o dia imediatamente depois da morte do Didi Allen. Didi Allen, aquele roqueiro kamikaze, doido, psicopata, sobre o qual eu fiz um quadro aí outro dia, vou até linkar aqui na descrição. O Didi Allen era aquele porcão, né, o roqueiro que defecava no palco, jogava coisas na galera e tal. E ele morreu no dia 28 de junho de 93, o Didi Allen em Nova York, né, de overdose. No dia seguinte, eu tava lá fotografando o Steve Albini, e era uma época, galera, 93 não tinha internet direito, ninguém sabia as coisas que estavam acontecendo. E eu me lembro, foi muito engraçado, eu entrei, cumprimentei o cara e falei, pô, você soube? Morreu o Didi Allen. E, cara, a resposta dele mais ácida possível, assim, muito engraçada. Ele falou, olha, se não foi no meu sofá, eu tô pouco me fudendo, não quero saber. Achei muito engraçado o desprezo dele de falar, nossa, ó, o cara morreu, eu quero saber, se não foi aqui, pra mim, dane-se, né? Então foi exatamente nesse dia 29 de junho de 93, fiz as fotos e tal, e foi super legal, a matéria saiu na Cream, e a foto saiu com um destaque, né? Foi muito bacana. E aí, nosso encontro final, né, derradeiro, encontro pessoal, eu já falei com ele depois algumas vezes, mas o encontro pessoal foi 15 anos depois, gente. Foi em 2008, em São Paulo, quando eu era sócio de uma casa noturna chamada Clash, e a banda dele, o grande Shellac, né, que ele tinha com o Todd Trainer, o baterista, e o Bob Weston, né, o guitarrista, o baixista, foi tocar no Clash. E aí foi muito legal, porque a gente passou vários dias andando com eles por São Paulo, a gente pôde jantar, conversar, bater papo sobre música e tal. Foi um dia mais descontraído, assim, sem aquela pressão de ter que trabalhar, né, fotografar ou entrevistar o cara para algum livro. E eu me lembro nesse papo aí, a gente conversando sobre bandas brasileiras e tal, o assunto chegou no Sepultura. E para minha surpresa, o Steve Albini conhecia profundamente os discos todos do Sepultura, inclusive assim, a ponto de falar diferenças sonoras de um disco para o outro. Ele falou que ele adorou o Roots por causa daquela mistura com música, percussão brasileira e tal. E eu falei, pô, teria sido legal você produzir, né, ou trabalhar com Sepultura, né? Ele falou, olha, é uma das poucas bandas de metal que eu realmente adoraria fazer, porque ele pagou um pau um monstro assim pro Sepultura. Foi muito legal esse dia aí, foi muito bacana. Isso foi em 2008 em São Paulo, 3 dias, a gente ficou andando com eles pela cidade e tal, e foi muito, muito marcante, assim, muito legal para mim. E, pô, nos últimos 15 anos aí, né, desde 2008, né, 16 anos aí, eu tenho seguido muito a carreira do Steve Albini, né, vi vários shows do Shellac e tal, a gente nunca mais se encontrou pessoalmente, mas foi chocante a morte dele, né, galera? Realmente, o cara aos 61 anos, no auge, assim, da produtividade, com um monte de disco para fazer, ele fazia um disco atrás do outro, assim, ele morreu de repente, deixou realmente um vazio, mas eu acho que vale a pena, tem vários playlists aí em streamings de discos produzidos pelo Steve Albini. Dê uma ouvida, tem tanta coisa legal. Ele fez coisas com Fred Schneider do B-52s, ele fez coisas com Jarvis Cocker do Pulp. Ele não fez só sons pesados e abrasivos, ele trabalhou com um monte de gente também, Joanna Nilsson, se não me engano. Ele tem muita coisa legal. Também de uma pegada mais leve, mais acústica também. Conheçam o trabalho do Steve Albini, vale muito a pena. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, explore meu site de jornalismo cultural, andrebacinski.com.br. Conheça o site, assine o site. Por R$20 por mês, galera, você tem assim um monte de benefícios, acesso a 20 textos inéditos por mês, cursos, debates, workshops exclusivos para assinantes, além de acesso ilimitado ao acervo imenso do site. Estou falando de 600 e tantos textos e mais de 75 cursos, debates, workshops, entrevistas e tal, em vídeo que estão lá no meu site. Conheça andrebacinski.com.br. Valeu, galera, até amanhã.